Olá, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos, nós já vamos começar nossa série aqui, né? Desde há 2 semanas atrás começamos falando sobre o relacionamento do casal no tempo de quarentena. Semana passada falamos sobre a relação pais e filhos na quarentena. E agora nós queremos falar um pouquinho, dando algumas dicas do ensino para as crianças aí, adolescentes, jovens, nessa época desafiadora, né? Como estudar em tempos de quarentena. É um desafio para nós. Então, daqui a alguns minutinhos, nós já vamos começar a nossa temática dessa noite, como estudar em tempos de quarentena. Enquanto isso, compartilha esse vídeo. Você pode também abrir uma sala de vídeo. Com isso, você vai estar abençoando outras e outras pessoas, tá bom? Já já a gente já vai começar. Seja muito bem-vindo, você que já está aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor derrame da graça abundante dele sobre a vida de vocês. Já compartilhei. Eu também já compartilhei aqui e agora eu vou colocar lá no grupo da igreja, no WhatsApp, para que os irmãos não tenham desculpa, né, de participar. Hoje eu consegui ir rápido. Hoje ela foi mais rápido do que eu. Sou bem devagar com essas coisas. Pois é, não é não, pois é, olha só. Eu acho que depois eu vou dormir no sofá essa noite. Muito bem, muito bem. Bom, já estamos a postos aqui para iniciar. A Fátima falou que o som está baixo aqui, mas deixa eu só conferir, Fátima, o somzinho aqui, como é que está saindo, está muito baixo. Pois é, não é não. Não, o som tá saindo, tá saindo. Aumenta o volume aí, Fátima. O som tá bom. Valdemar está conosco. Tá aqui. Algumas orientações que eu gostaria de trazer para você nessa noite, né? Coloque aí nos comentários a sua participação, as suas dificuldades que você está tendo com seu filho, com a sua filha, né? Nesse tempo de quarentena, né? Essas dificuldades que você está enfrentando. Se tiver algumas dúvidas, pode colocar ou alguma contribuição. Vai ser muito joia para nós participarmos aí, interagindo uns com os outros, tá bom? Diga aí, Fátima, se está sendo fácil estudar aí. A coisa tá brava, né? Fica a dica, compartilhe aí essa live, né? Para outras pessoas serem abençoadas também. Amém. Outras receberem a instrução aí. Eu creio que aquilo que vamos falar nessa noite é de grande valia para todos, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai estar aí somando forças para passar por esse momento tão delicado, tão difícil, mas encorajados aí a vencer os desafios pela frente. Olha, eu estou compartilhando essa live aqui em vários grupos aqui da cidade. Se você quiser também fazer isso, pode fazer, né? Eu tenho certeza que o seu problema, o seu desafio é um desafio também para outras pessoas. A Fátima disse que não está nada fácil lá para estudar. Então, fique aí, Fátima. Pega um papel, uma caneta. Anota aí. Alguma coisinha vai te ajudar, com certeza. Vamos dar início então, nosso noite aí, como estudar na quarentena, o guia do estudante, né? Nós vamos estudar, eu vou fazer algumas justificativas e depois vamos indo para frente aí com o nosso bate-papo nessa noite. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite em que nos reunimos para aprender, não apenas sobre a palavra do Senhor, mas sobre a vida e usando os meios que o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado, os meios tecnológicos e outras áreas. Abençoe, ó Pai, este pai, esta mãe que está tendo dificuldades, que eles possam vencer este momento. Abençoe os nossos queridos estudantes de várias faixas etárias que neste momento estão sofrendo aí, mas eu creio que logo, logo estarão aí vencendo mais essa etapa. Amém. Usa nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém, Deus. Muito bem, olha só, pessoal, algumas justificativas. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, né, eu acredito que quem está aqui, a maioria me conhece, mas eu sou o pastor Pedro, sou pastor da Igreja Presbiteriana, sou formado em Teologia no Seminário José Manuel da Conceição, atualmente estudante de Filosofia no segundo ano aí de Filosofia pela Universidade Unip, né, pela Universidade de São Paulo. E estudar é um desafio, né? Precisa
requer muita atenção, ainda mais à distância, de forma remota, né? Começamos há algumas semanas falando aí para os casais, falando para a família, e aí como eu havia anunciado na semana passada, que hoje eu iria dar algumas dicas de um material que eu separei, me preparei aí para trazer algumas dicas para estudar na quarentena. E a Fabiana? Bom, então eu sou Fabiana, esposa do pastor Pedro Vitalino, e sou formada em pedagogia. Fiz minha pós agora em psicopedagogia, um assunto que eu gosto muito. E estou assim, posso dizer que sou amante agora dos estudos da neurociência, né? Estou tentando buscar me aprimorar mais nessa área, né? No estudo sobre a alfabetização também. E estou buscando aí conhecer mais como que o cérebro aprende, por que não aprende, o que acontece nesse período aí, nesse processo todo, né? Então, posso dizer que sou amante desse estudo agora. Certeza. Muito bem. Para pensar o seguinte. Lá em março, meados na transição entre a primeira quinzena, a segunda quinzena de março, as escolas pararam, os alunos estão em casa, e olha, parecia que ia ser uma maravilha, estudar em casa, que delícia, imagina o cenário, né? Tudo clean, tudo limpinho, poder estudar em casa, poder ali de forma zen, né? Não tem problema, não tem dificuldade, né? É só acordar, tudo tranquilo, tudo limpinho, tudo arrumadinho. E dos pais também, né? Parecia que era um mar de rosas, mamão com açúcar. E o tempo foi passando. E com o tempo passando. O áudio está Vamos limpar tudo isso. Meus queridos, nós temos um grande desafio pela frente. Sim. Um grande desafio. Olha só, alunos, professores, pais e profissionais de diversas áreas tiveram que se adaptar no que chamamos de home office. Com a presença do novo coronavírus, né, o Covid-19, tudo mudou. Um tempo de aprendizado para todo mundo, até mesmo para a igreja. Né? Agora os cultos são online, de forma remota, e até no sábado à noite nós poderíamos estar falando presencial, temos que fazer isso, acabamos de sair de uma reunião com as mulheres, né, da Sociedade Auxiliadora Feminina, de forma remota, e aqui estamos nós. Chegamos neste momento crucial com uma triste constatação. E qual é a triste constatação? A maioria, a grande maioria, não busca saber sobre como organizar os estudos, buscando geralmente por fórmulas mágicas para alcançar o sucesso nos estudos. Até porque é tudo muito fácil, é tudo muito prático, é tudo muito mão na roda, nós estávamos no automático. E vira uma bola de neve, né? Se você não para, se você não se organiza, essa confusão, essa falta de organização vai cada vez mais se desestruturando cada vez mais, né? Exatamente. E aí, queridos, uma coisa que eu preciso dizer para vocês, ser bem sincero. Agora, nesse tempo em que nós estamos estudando de forma remota, não existe atalhos para estudar de forma remota. Né? No entanto, todo sucesso no âmbito da aprendizagem passa pela fase da organização de um plano de estudo. Talvez alguém possa questionar, dizendo assim, mas por que o pastor está se preocupando de falar sobre estudar? Eu sou pai de 2 adolescentes. Uma recém-adolescente, pré-adolescente para adolescente, a outra adolescente. Todos os dias pela manhã a nossa rotina mudou, tem que acordar às 7 horas da manhã, tomar café rapidinho, ligar o computador, sentar ali, ficar praticamente 6 horas estudando ali,
quando não mais, e tudo isso mudou radicalmente, e nós precisamos nos reinventar. E uma das coisas que eu penso como pai e também como, por que não dizer um profissional na área da educação, porque o meio cristão, onde como pastor eu estou ensinando, e nós temos que usar as ferramentas, nós temos que usar os meios pelos quais temos nas mãos. E às vezes são oferecidas muitas ferramentas, né? E às vezes a pessoa acaba se tumultuando no meio de tantas ferramentas. Exatamente. Então é necessário saber qual a ferramenta certa e a maneira correta de se utilizar. Exatamente. Né? Então, lembre-se disso, não existe fórmula mágica, não existe atalho. Nós não vamos estar trazendo nessa noite para vocês uma receita de bolo. 7 passos do sucesso para... Não. Né? Quem dera se a gente tivesse tudo prático, assim, colocasse e já resolvesse. O nosso objetivo nessa noite é trazer algumas informações de vários profissionais, de vários atuantes de áreas do ensino, como lidar com este momento. E aí, uma questão que eu gostaria de trazer antes de falar das nossas dicas, é aplicando as competências e habilidades no ensino. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a competência e a habilidade que regem, né, o processo da construção do conhecimento do aluno, uma vez quando o educador está lecionando o conteúdo, o estudante se torna competente. E aí 2 questões. Saber. É o objetivo de construir um cabedal de conhecimento, né? Trazer várias e várias pensamentos em torno aí para a formação do conhecimento. É a construção desse conhecimento. Só que o conhecimento, ele não pode ser simplesmente saber. Porque aí entra um ponto, né? A gente pode simplesmente saber muita coisa, muitas ferramentas e não usar. E como aplicar. A própria palavra de Deus diz, né, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Então, ao aplicar o aprendizado em situações e habilidades do cotidiano, o aluno, então, ele tem que saber fazer. Então, saber e saber fazer. E o importante é entender isso, que esse momento nós temos uma grande responsabilidade de instruir os nossos jovens, adolescentes, crianças, focar, né, no desenvolvimento, no meio de aplicação da competência de cada um. O que se espera do estudante nesse momento, como todas as épocas, mas agora também, é que ele seja um protagonista do seu próprio aprendizado ao desenvolver a capacidade para tal. Não apenas saber, mas também saber fazer. Né? Um grande erro que muita gente aplica ao longo da jornada é: eu vou estudar para passar de ano, ou eu vou estudar para tirar nota boa na prova. Mas isso não é a realidade. O conhecimento nos leva à prática. Então, sim, tirar uma boa nota na prova, ou passar de ano, ou entrar numa boa faculdade, é a consequência, mas o saber nos leva à prática do cotidiano e como lidar com tudo isso. Eu me lembro, na minha época de estudante, no seminário, uma das coisas que muito me intrigava eram algumas matérias tão complexas, e eu falava, para que isso aqui? E hoje eu agradeço tanto a Deus por ter aprendido tais ferramentas como a metodologia da pesquisa científica, que alguém me agradeceu muito na época de faculdade eu ter ajudado um pouco aí. E assim, usando as ferramentas corretas, todo esse aprendizado vai fazer sentido para ele. Porque não adianta nada você só aprender, saber, mas não saber o fazer. E na hora do fazer, tudo isso vai fazer sentido. Exatamente. Então, tem toda uma diferença muito grande nesse ponto aí. Exato. Aí talvez você agora está assistindo essa live e está pensando assim, mas eu não tenho filhos pequenos mais, né, que estão estudando, eu não estou estudando, então isso não me interessa. Na verdade, interessa muito. Porque todo conhecimento ele é aplicável para a nossa vida. Talvez alguém um dia vai precisar das suas informações. Talvez uma palavrinha dita aqui, ela venha abrir um leque de coisas. Montando essa palestra aqui, esse bate-papo, se abriu um horizonte muito grande para nós. Inclusive, eu chegava para ela e falava, eureka, né? Olha, interessante isso ou aquilo.
Então, anote, né? Tem um caderninho na mão aí, faça algumas anotações. E um ponto muito interessante aqui, nós não vamos reinventar a roda, né? Nós não vamos aqui nessa noite trazer para vocês coisas que vocês não conhecem. Na verdade, são assuntos que bem conhecidos e que vão transformar, talvez esquecidos, e que precisam ser aí aplicados. Vamos lá então? Bora. Vamos começar com algumas dicas. Olha só, depois, queria dizer, se alguém quiser, pode me mandar no WhatsApp ou aqui nos comentários, eu posso disponibilizar, nós montamos uma pequena apostila desse material, posso também disponibilizar os slides aqui em formato de PDF, fique à vontade, só preciso que você me mande seu e-mail ou WhatsApp. Pode colocar nos comentários, né? Coloca nos comentários, tá bom? Primeira dica, vamos lá, não relaxe. Essa é a primeira dica. Já vai contra tudo, né? Porque todos os estudantes pensaram exatamente o contrário. Agora eu vou relaxar em casa, não tem aula, não tenho que estudar, vou ficar em casa super de boa. Teve gente que achou que estava de férias, né? Quarentena é férias o ano inteiro. E olha, aí a gente tem que dar um chacoalhão e acordar. Gente, o ano está passando. Nós estamos no último final de semana de junho, já chegamos no segundo semestre de 2020. Então não dá para relaxar. Existe uma tendência natural de relaxamento nesse período. Existe uma tendência natural do ser humano de querer relaxar, de querer descansar nesse período, dormir mais tarde, assistir aqueles filmes, aquelas séries, que não estavam aí, né, na lista por causa da correria. Só que o momento não é esse. Você pode até fazer, mas não relaxe. Uma das coisas que a gente precisa entender, e isso é importantíssimo, é mantenha uma rotina. Nós falamos isso na semana passada com relação aos nossos filhos. É essencial manter uma rotina. E como que é essa rotina? Continuar levantando cedo, tomar um banho, se possível, trocar de roupa, se alimentar, né? Preparar toda a dinâmica dos seus estudos, coisas que você fazia ou que faria estudando de forma presencial. Exatamente, porque o nosso cérebro precisa entender que aquele momento não é o momento de relaxar. E se a gente acordar, né, e não trocar, tirar o pijama, ficar lá do mesmo jeito, deitadinho na cama, assistindo as aulas ali, o nosso cérebro vai deixar você relaxado demais e você não vai processar aquele estudo que está sendo ensinado para você ali. Então, precisa sim manter uma rotina. Tudo isso que o pastor Pedro comentou. Levantar, trocar de roupa, se prepare, já vai pensando que você vai ter que mudar ali toda a sua ação para o estudo. E é importante dizer o seguinte, que essas ações da rotina, elas farão com que você se sinta mais produtivo logo nas primeiras horas do dia. Uma das coisas que nós precisamos entender não é enganar o cérebro, mas é fazer com que o cérebro trabalhe como se ele estivesse na rotina antiga. O que muita gente não está entendendo ainda é que a vida continua. Sim. E a gente precisa trabalhar da mesma maneira. Tudo bem? Vamos para o segundo. Segunda dica. Estabeleça um local para estudar. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender antes de começar a estudar, você tem que definir onde você vai estudar, onde vai ser o seu local de estudo. O ideal é estabelecer um lugar adequado para que você possa passar horas concentrado. Não adianta você ir para a sala, ligar a televisão e achar com que aquilo você vai conseguir adquirir ali todo o conhecimento necessário para aquele dia. Então, a primeira dica é mantenha a rotina. A segunda dica é estabelecer um local para estudar. E aí eu coloquei para nós aqui algumas dicas, aí, um bom local para estudar. O que ele deve conter? Eu não sei se vai ficar muito nítido aí depois, mas eu vou mencionar aqui, que eu coloquei bem pequenininho aqui para nós. Primeiro, ser silencioso. Esse local tem que ser silencioso. É um local cheio de barulho, com gente falando, isso, aquilo, outro. E aí até fica uma dica
Né? Tem gente que, eu estou em casa mesmo, vou colocar um som alto, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém. Mas talvez você tenha um vizinho que está trabalhando no home office ou uma criança estudando. Então tome muito cuidado, coloca um fone de ouvido. Eu mesmo já tive, né, que gravar alguns vídeos em casa. E às vezes o cachorro latindo lá do outro lado. Lá longe, né? um passarinho cantando. É claro que você não vai poder silenciar o seu cachorro ali, mas essa questão de silenciar o barulho, o seu som, vai facilitar bastante. Ainda mais que os professores que também estão gravando aulas. Aula em casa, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, ser um local silencioso. Segundo, ter acesso a todos os materiais necessários. À mão, fácil, acessível. É, porque às vezes a gente coloca uma coisa aqui, outra ali, espalhada, e aí de repente você tem que interromper a aula que você está assistindo, porque você não sabe onde estão os materiais. Terceiro, ter uma mesa, uma escrivaninha confortável. Né? Não adianta você colocar uma mesa que sua mão vai ficar assim, ou que você vai ficar com a coluna torta. Você não vai conseguir passar mais do que 1 hora ali. É importantíssimo ter uma mesa, uma escrivaninha, alguma coisa ali confortável, né? Ser bem iluminado, abra janelas, local arejado. Mas você está falando de uma casa chique, isso, aquilo. Não, qualquer um pode fazer isso. Essas dicas não é para gente que tem uma estrutura em casa. Não, todos nós temos que nos reinventar. Isso, nós estamos falando assim para você, né? Mas assim, tem alunos, tem estudantes, né, que estão nos ouvindo, e de repente não é só para o estudante, né? É para o pai, né, dos pequenininhos. Então, Sim. Os pais têm que ficar atentos a tudo isso, né? O local, ser silencioso, porque muitas vezes os pais colocam os filhos ali para estudar, mas só que fica aquela... E vai fazer suas coisas, bate-panela, e aquela confusão. Tudo isso atrapalha. Então, talvez o estudante, filho pequeno, ele não está conseguindo se concentrar porque, de repente, uma mesa não é apropriada para ele. Sim. Então, tudo isso tem que ser visto também, nessa linha de não só para o estudioso, para o estudante, né? Mas para os pais que estão ali auxiliando esse filho também. Exato. Num curso que eu fiz, que eu participei, num curso de comunicação, no seminário, uma das coisas que eles falam é sobre os ruídos da comunicação. E tudo isso pode se tornar também um ruído do aprendizado. Que é o quê? Da aprendizagem, né? A iluminação, o som, tudo isso, né? Materiais, uma mesa bagunçada, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas também, uma outra dica, não oferecer distrações. Então, agora é quase impossível dizer para você não use o celular, a televisão, né? Alguns estão assistindo aula pela televisão, né? Que não tem o acesso pela internet, mas está disponível pela televisão. Mas não se distraia. Desligue as notificações do celular, né? Ficar aquele barulhinho blup, 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 aparecendo lá, aí você vai se distrair, né? Tome muito cuidado com isso. E às vezes o filho está ali olhando o celular, conversando com o amiguinho, ao invés de prestar atenção na aula. Então, os pais também precisam ficar atentos com relação a isso, né? Mas é um intervalo, uma coisinha. Tudo bem, ter os intervalinhos das aulas lá, mas foco, a gente precisa estar firme aí nesses estudos. Ainda, ser bem arejado, eu comentei sobre isso, abrir as janelas, ter um ambiente que você vai respirar, né? Tudo isso vai oxigenar o cérebro, tudo isso vai ajudar e ajudar muito. Olha só relembrando, compartilhe essa live aqui, porque talvez alguém vai precisar, a gente está na segunda dica ainda. E se puder, coloque aí nos comentários alguma contribuição ou alguma dúvida. Lembrando que nós temos um material que eu posso disponibilizar, basta me mandar um WhatsApp ou o seu e-mail, eu vou estar encaminhando para você gratuitamente a apostila que eu montei com essas dicas e também outras que estão aqui na nossa apostila. E por fim, ter conexão com a internet para videoaulas, né? Praticamente, eu não consigo achar estatística para isso, mas eu diria que 80% aí é refém hoje da internet. Precisa ter uma internet aí para ter uma conexão. E lembrando que esse é um quesito que pode virar um perigo, né? Porque esse sinal aí pode fazer com que o seu filho, né, fique assistindo a aula ou não. E aí... Então precisa de ter um acompanhamento aí, porque isso pode se tornar uma distração muito grande para a criança, né? É importantíssima a comunicação, a gente vai falar um pouquinho disso,
fazer com que ele entenda. Talvez, meu filho é pequenininho, não vai entender. Mas você precisa trabalhar na mente dele. A Fabiana está aqui conosco, esposa do pastor Magno. Lembra, Fabiana, desde a semana passada? Você precisa, inculcar na cabeça do seu filho. Bom, e um ponto muito importante aí, eu quero me dirigir não só para o aluno, mas para os pais, que a Fabiana já comentou agora há pouco. Olha só, é necessário ter privacidade. Ô pai, mãe, eu sei que você quer ver se seu filho está estudando ou não, você quer ver se ele está vendo lá o celular, o que ele está fazendo. Faça como eu, coloque uma câmera escondida no quarto. Minhas filhas estão assistindo aqui, brincadeira, não tem câmera escondida. Mas assim, de vez em quando você pode entrar no quarto do seu filho para ver se ele está precisando, da sua filha, né? Mas é necessário que ele se concentre. Não adianta ele estar ali estudando e você ficar passando com a enceradeira e chuta gato para um lado, cachorro para o outro. Não. Ela precisa de privacidade. Esse momento é essencial para concentração. É diferente de uma sala de aula. Você sabe que eu estava até pensando, né, que a gente não tem muito espaço aqui em casa, mas eu estava pensando em montar uma sala de aula aqui dentro, para que eles se sentissem num ambiente dentro da escola. Eu acho que elas iam me matar, né? Porque eu já estou trazendo um monte de coisa. A gente vai ter que tirar um cômodo do lugar. Tirar um cômodo. Mas é necessário privacidade, tá bom? Então, essa é a segunda dica. Estabeleça um local para estudar. Um local bem arejado, organizado, com iluminação, com privacidade, né? Então, procure isso, tente fazer isso, tá bom? Terceiro lugar, terceira dica, tenha todos os materiais ao alcance. Isso é muito importante. Uma tendência nossa é, no começo, a gente se organizar, colocar os livros, tudo lá em cima, porque agora, nesse momento, os alunos tiveram que levar todos os materiais para casa. Então, imagina o seguinte, que você tem lá o seu quarto, você não estava esperando ter que deixar um monte de livro lá. E aí você coloca um monte de livro num canto e você já não sabe onde está mais o quê, um papel, uma anotação aqui. Então, a organização é essencial. Todo minuto estudado sem ser interrompido é de grande valia para quem está estudando. E tanto para quem passa 2 horas, quanto quem passa 6 horas num quarto estudando. Organização é essencial. Sim, porque também essa organização de ter tudo à sua mão e fácil, né, alcance ali, é bom porque o aluno começa a estudar ali, ele começa a pegar o sentido daquela explicação. Aí, de repente, ele tem que parar porque ele não sabe onde está o lápis, ou não sabe onde está a borracha, e às vezes os pais precisam auxiliar essa criança nisso. Porque às vezes ele é muito pequeno e ele não vai conseguir sozinho se organizar. Então os pais precisam estar presentes. E aquele aluno que já consegue, já tem maturidade para isso, ele precisa se organizar, porque às vezes ele vai interromper o entendimento dele para procurar algo. Às vezes o professor fala lá, pegue o exercício tal, da ficha tal, aí ele não sabe onde está. Perdeu todo o sentido. Ele estava quase chegando ao ponto final, ao objetivo, perdeu todo sentido. Então, precisa se organizar com relação a isso e ter tudo fácil, bem próximo à mão ali. Imagina você o seguinte, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, acorda o seu filho para estudar e o cenário é esse. Esse adolescente que você tem em casa que tem que estudar, ou sua adolescente, e a bagunça tomou conta, e ele começa a procurar de um lado para o outro, cadê meu caderno? Eu estou falando alto que minha filha está aqui atrás, está ouvindo. Aonde está não sei o quê? Mãe, cadê? Ô pai, cadê? Cadê isso? Cadê aquilo? Olha, antes mesmo de começar a estudar, deixe acessível tudo o que vai precisar. Se não precisa, não deixe sobre a mesa. Guarde. E aí, só tome cuidado para não poluir o seu ambiente de estudo, pois muita informação aos seus olhos podem te distrair e prejudicar o seu rendimento. Uma dica de ouro, tenha uma parede lisa, sem figura, sem nada, para ele ficar de frente. Mas isso aí é muito preciosismo. Não, muita informação atrapalha na concentração, atrapalha no aprendizado.
principalmente quem tem dificuldade para atenção, né? Exatamente. Então, precisa estar atento a tudo isso, né? E criar mecanismos para que você consiga se concentrar. Isso a gente está falando para o estudante que já é maior, né? Sim. Que consegue estudar. E para a criança que já tem essa dificuldade, precisa muito da intervenção dos pais. Porque senão ele vai começar a se sentir que ele é incapaz de prestar atenção em algo. Às vezes ele fica assim, mas eu sou diferente porque eu não consigo me concentrar, né? Tem algumas crianças que já pensam assim. E ela começa a se sentir inferior. Eu não sou capaz, eu sou burro. Então, os pais precisam auxiliar. Na verdade, ele nem está entendendo que ele tem uma dificuldade na concentração. Então, os pais precisam estar atentos a tudo isso. Não só os pequenos, quanto os maiores também, né? Tem pré-adolescentes ou adolescentes que já têm essa dificuldade, nem foi diagnosticado que tem essa dificuldade na atenção, e às vezes ele pode se sentir super incapaz. Aí eu não consigo, não, eu tenho algum problema. É essa questão. Então, os pais precisam estar auxiliando nessa questão. Exatamente. E olha só, na organização, né, de ter todos os materiais ao alcance, isso inclui os livros, cadernos, canetas, uma garrafinha, um copo com água, é de suma importância. Eu já vou falar um pouquinho da água daqui a pouco. Até mesmo uma fruta, para que não fique tendo as interrupções. E uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar é que a boa organização ajuda até aqui no aprendizado, na mente. Isso ajuda na organização também do que estamos recebendo de informação. Bom, vamos lá que tem mais 1.300 ainda dicas, não tem? Tem alguns que já estão caminhando aqui. Uma outra dica muito importante, evite distrações. Olha só, um passo importante... Opa, deixa eu voltar com a minha mosquinha aqui. Um passo importante para a criação na rotina de estudos é tomar muito cuidado com as distrações. Eu coloquei uma mosquinha voando aí na sua tela, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano parece que só está comendo mosca, né? Só fica lá olhando a mosquinha passando, se distraindo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você vê que são coisas que tiram o foco, que te distraem a atenção, é melhor remover, né? Se o teu olho, parafraseando a Bíblia, se o teu olho direito te atrapalha, te faz distrair, é melhor arrancar esse olho, não vai arrancar do olho do adolescente, do que não passar de ano ou não conseguir estudar. Na verdade, queridos, a ideia aqui é cuidado com as distrações, sabe? Eu sei que neste momento nós temos que utilizar o celular, né? Nós temos que utilizar o tablet, nós temos que utilizar o computador, a televisão. Na sua maioria, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, assim, tome muito cuidado. Por exemplo, muita informação, revistas, coisas... Isso tudo traz distrações. Lembra a dica anterior que eu falei? Se colocar na frente de uma parede lisa, você estudante, ou mesmo pai aí de alunos, coloque ele para estudar em algo que não vai trazer ou dividir a atenção aí. É o que nós comentamos no anterior também, né? A questão às vezes tem crianças que têm dificuldade, a gente não percebe, os pais não percebem, e ali tem um monte de poluições ali, né, visuais, que vão atrapalhar a criança. Às vezes a própria criança se sente também inferior, sabendo que tem uma dificuldade, mas ela não sabe identificar. Então, os pais evitando essas distrações vai ajudar e muito no estudo. Sim. Então, sempre fique chamando a atenção do seu filho para ele manter o foco aí do seu filho e da sua filha. Quinto lugar, quinto passo. Identifique seus prazos e datas importantes. Uma tendência agora, neste momento, é relaxar. E aí a gente não apenas relaxa fisicamente, daquilo que eu falei lá no início, mas também com relação aos prazos. Então, prazo de entrega de prova, de trabalhos, né? Anote tudo, comece aí a estabelecer uma agenda, você precisa ter tudo anotado, com clareza de informações, isso... estabelecendo com uma tabela, né? Cuidado com isso. É de suma importância. Faça o seu filho anotar isso. Se você puder, baixe aí
no computador, imprima, ou pegue um calendário, aqueles calendários maiores assim, você pode achar isso até no mercado. A minha filha, essa semana, ela disse assim, nossa, eu imagino que quem comprou a agenda para 2020 deve ter frustrado, nem está usando. Uma agenda é muito boa para anotar as coisas. Eu coloquei aqui para nós que você pode usar um calendário físico ou um calendário que você tem disponível na internet. Olha lá, eu só coloquei esse exemplo, você montando as matérias, as datas importantes. No caso que nós estamos tratando em questão, são os prazos, são aqui as datas, né, de entrega de trabalhos e outras questões. Isso você está forçando sua mente, a responsabilidade, a andar na rotina. Né? E isso, volta a dizer, os menores, os pais vão ter que estar auxiliando nessa questão, porque muitos deles não conseguem ter essa noção do tempo, do prazo de entrega, né? Agora, os maiores, aí já tem que ter, volta aquele ponto que nós falamos inicialmente, tem que ter uma conversa com eles, né? Porque se os maiores, os adolescentes, não quiserem usar uma agenda, aí vai ficar muito difícil. Então, a gente tem que conversar e ver, mostrar para eles a possibilidade, mostrar para eles que é o melhor a se fazer, para que eles obtenham bons resultados, né? Porque entregar um trabalho, uma atividade fora do prazo, na maioria das vezes você perde um ponto aí, meio ponto, nem que seja 0,25. E cada ponto é precioso, afinal de contas mudou toda a dinâmica da avaliação. Então a participação na apresentação remota do professor ali pela internet e a entrega nos prazos fazem toda a diferença nesse momento. Então fica a dica aí. E lá na frente, se o aluno tiver faltando alguns pontos, isso vai desestruturar totalmente ele emocionalmente. Exatamente. Então a gente precisa auxiliá-los nessa questão, principalmente quem já demonstra que tem uma certa dificuldade com relação a esses prazos aí. Isso aí. Sexta dica, sexto passo, distribua as disciplinas. Uma das coisas que nós precisamos fazer dentro desse processo de organização, porque tudo isso que nós estamos vendo é um processo, e tudo está linkado um com o outro, a rotina, a organização da estrutura da bancada de trabalho, de estudo, a distribuir as disciplinas é de suma importância, porque agora, uma vez distribuindo as disciplinas no seu cronograma, você consegue diagnosticar o que você deve dar mais atenção, o que você pode relaxar um pouco, né? Se podemos dizer assim. Então, separe tudo, monte tabelas, você é estudante aí, coloque no início da semana, olha, eu vou estudar mais nisso, aquilo, vou revisar isso. Se programar, né? Se programar, né? Verificar o que tem mais dificuldade, então, devo começar por este, qual que você tem que dar maior prioridade para poder se desenvolver. É isso aí, ó. Coloque no início da semana aquelas matérias que você tem mais dificuldade ou não gosta. Nem todas as matérias a gente gosta. A gente não vai gostar de tudo, né? Mas é necessário a gente passar por todas elas. A gente vai ter que passar. Então, se você já começar a trabalhar a sua mente, de que você vai ter que passar por algo que você não goste, mas é necessário, vai facilitar muito. Exato. Dica de ouro. Presta muita atenção, você que é pai, você que é mãe, ou que tem alguém que está sob sua tutela, você que é estudante, qualquer faixa etária, dica de ouro que eu vou dar agora, que vai te ajudar muito nos seus estudos. Sabe qual é? E essa eu vi em casa. Tenha parceiros de estudos. Eu ia falar de oração. De oração também. Mas tenha parceiros de estudo. É muito interessante, né? Porque assim, as risadas, a parceria com os colegas de sala de aula estão interrompidas agora neste período de quarentena, mas isso não significa deixá-los de lado. Você, pai, mãe, incentive seu filho, sua filha, você, estudante, eu te incentivo a fazer isso, a fazer uma chamada de vídeo, uma ligação, para discutir com seu colega de escola ali as atividades do dia. Pega aquele colega mais próximo, né? Comentava, chamei a minha caçulinha, falei para ela que eu fiquei muito feliz. Esses dias eu estava ouvindo um zum no quarto dela, e aí eu fui ver, ela estava estudando com uma amiga, acho que com duas amigas pelo WhatsApp, repassando a matéria, vendo algumas coisas. E isso, eu falei, poxa, isso é muito importante,
Porque entra um ponto aqui. Ensine outro colega de turma. Coloque como meta, né? Você já ouviu aquela história que a melhor forma para se aprender é explicando para alguém? Pois é, isso é totalmente verdade. Nós assimilamos muito uma informação quando temos que explicá-la para alguém depois. E na maioria das vezes, pode ser que você a sua dificuldade pode ser a mesma do outro. Ou pode ser que você se dê bem em certo ponto e a outra pessoa não. Então você pode ir trocando informações, um auxiliando o outro, né? E essa questão também de compartilhar, de ter um colega de turma para conversar, vai auxiliar também em outra questão, que é a questão de ter contato com o outro, conversar com o outro, né? Porque nessa quarentena também nós temos observado que muitos adolescentes já estão gostando de ficar no seu mundo e se trancam cada vez mais. Fechadinho, né? Fechadinhos. Então, assim, eles precisam exercitar essa conversa com o outro. Às vezes eles ficam calados lá, vamos dizer, 12 horas por dia, calados, sem falar. Então, isso vai auxiliar também. Precisa ter esse diálogo, precisa ter essa conversa. Então, também vai estar trabalhando a questão emocional, né? Vai estar trabalhando ali essa parte também. Então, é muito bom. Olha, eu chamo isso de dica de ouro, porque, assim, uma das coisas que eu vi na minha própria vida, os momentos que eu me prontifiquei para ajudar uma outra pessoa no aprendizado, em épocas da faculdade ou da escola, foi um momento que eu aprendi mais. Então, se você tem certa facilidade em alguma matéria, chame um colega, né? A ideia aqui é dar monitoramento para ele ali, explicar o conteúdo para um amigo, para um parente, até mesmo para você na frente de um espelho, né? A ideia é você se comunicar, é você falar isso para outra pessoa. Bom, vamos lá. 8º passo, estabeleça metas diárias. Nós falamos de rotina, mas nós também precisamos ter metas. Uma das coisas importantíssimas é entender, né? É importante que você tenha um controle diário do quanto você está progredindo. Isso ajuda bastante, né? Muito, porque você vai ser motivado a lutar, a enfrentar mais e mais. Né? Quais as áreas que você está tendo mais dificuldade? Quais as áreas que você conseguiu vencer? E a motivação vai fazer toda a diferença na vida do estudante. Tanto dele próprio, né? Ele vai verificar, quem você comentou, que ele está avançando, e também vai verificar os passos que ele não está conseguindo, mas a motivação vai vir a partir do momento que ele verificar que ele está avançando, que ele está caminhando, né? E os pais também, né? Podem estar contribuindo aí, olha, parabéns para essa meta que você conseguiu alcançar diariamente, sim, né? Então, tudo isso vai auxiliar bastante também. A motivação é um bom auxílio. Quer ver uma coisa muito boa? A agenda que você ainda não usou esse ano. Pegue a agenda, anote quantas páginas você leu de um livro, faça um resumo das aulas ao final de cada aula, revisite de tempos em tempos, por exemplo, quantas páginas você estudou, ou até mesmo uma pesquisa, além daquilo que está sendo oferecido pela escola, videoaulas, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, para você, como meta, não, essa semana eu vou estudar mais sobre a matéria que a maioria gosta, matemática. Não. E aí você vai se empenhar nisso. Uma outra coisa que você precisa entender é concentre-se na gestão do tempo. Porque olha só, muitas vezes a gente desperdiça tempo que é importantíssimo. Nessa de estabelecer metas, tome cuidado para você não estar gastando muito tempo com o assunto da mídia do momento, que é o coronavírus. Eu durmo pensando em coronavírus, eu acordo pensando em coronavírus, eu perco um tempo sendo bombardeado de mortes e ações para o combate do coronavírus e o tempo está indo embora. Então você precisa se concentrar, estabelecer metas. E uma dica, eu não anotei aqui para nós, existe uma técnica chamada Pomodoro. Eu não sei se você já ouviu falar. Não aqui só está na apostila, né? A técnica Pomodoro, ela consiste no seguinte: concentrar por 25 minutos em determinado assunto. Então você está estudando ali, a média de aula acho que é 40 minutos, tudo mais. Se concentrar, eu digo pós-aula, né? Se concentrar em determinado assunto, descanse 5,
Tem gente que inverte, né? Estuda 5 e descansa 25. Faça isso por 4 intervalos e depois descanse mais 15 minutos. E neste momento, saia do ambiente de estudo, caminhe pela casa, escute música, relaxe, vá atrás de notícias, aí você pode ir atrás de notícias do coronavírus. A técnica Pomodoro fará que muito mais conteúdo seja absorvido e de forma mais tranquila. Né? É como se o seu cérebro estivesse trabalhando sem parar. E sem você perceber. Só que chega um determinado momento, ele vai ter que ter um descanso. Exato. Porque ele precisa se organizar. Todas aquelas informações que vieram a ele, né? Logo de imediato ali, são novas informações. Então ele precisa se organizar. E ele vai fazer isso melhor quando você der essa pausa, né? E aí nesse período você pode, não sei se é nessa parte que você vai entrar também falando sobre exercício. Eu vou entrar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Então é nessa parte que vai entrar aí também um outro auxílio, que é exercitar um pouquinho, que vai ajudar esse cérebro a trabalhar melhor e ter a sua pausa, para ele se reorganizar. Uma questão muito importante nesse momento, e aí esse passo agora que eu gostaria de dizer, coloquei até uma foto de uma criança aqui. Registre sua ansiedade. Ansiedade não é coisa para gente, só para alguém pode dizer, é gente que não tem nada para fazer, porque quem trabalha não tem tempo para ansiedade. Não, é para todos. É o mal do século. É o estrangulamento da alma. E nossos estudantes estão sofrendo muito nesse momento. Às vezes a gente brinca, eles não querem saber muito disso, daquilo outro, mas foi chocante, foi muito radical tirá-los da sala de aula, né? E ignorar ou fingir que não se estressa com seus estudos é um dos piores erros que qualquer estudante pode cometer. Isso prejudica você de seguir os seus planos, de trabalhar. Então, assim, registre sua ansiedade. Né? Tome muito cuidado. Né? Esse momento que você está atravessando, pai, mãe, cuidado para você não ficar colocando sobre os seus filhos uma carga excessiva de ansiedade que você está sentindo. Trabalhe, tanto você, pai e mãe, e você, estudante, registre isso. Você está tendo suas crises de ansiedade, de preocupações, eu coloco para você algumas dicas, né? Tem um diário, não é aquele diário cor-de-rosa, com cadeado, chavinha. Não, pode ser. Se você tiver esse, pode ser esse. Mas tenha um diário. E nesse diário não são apenas para adolescentes, né? Esse diário é um ótimo meio de você falar dos seus sentimentos, das suas aflições. Não precisa ser algo enfeitado, mas você pode usar até mesmo aplicativos. Hoje em dia tem aplicativos de celular com senha de acesso, onde você está ali escrevendo. Eu lembro de uma professora de psicologia que ela falava o seguinte: escreva seus dilemas, suas dificuldades. Isso é uma maneira de você tirar de dentro da sua mente. Sim, né? É um ato de descarregar, né, os sentimentos ali que são sabotadores, né? Exatamente. Esses sentimentos como ansiedade, raiva, aflições, porque tem muita gente que não, muitos estudiosos, estudantes que nesse período, quando eles não conseguem entender alguma coisa, vem sobre eles um sentimento de raiva, né, de nervoso. Então ele vai estar descarregando ali todos esses sentimentos, né, sabotadores aí, contrários à aprendizagem, né? E além de ter um diário, uma outra dica, tem um pote de gratidão. Sabe, você não precisa ser um pote mesmo de vidro, pode ser uma caixinha. Registre ali todas as bênçãos, tudo que você tem recebido, né? Escreva as coisas boas que você já recebeu e percebe, apesar do coronavírus, há muita coisa boa acontecendo. Deus tem te abençoado todos os dias, Deus tem cuidado de você, Deus te deu alimento, você tem uma escola, você tem tantas coisas boas para serem registradas, né? Isso vai te ajudar a manter o otimismo, o foco durante esse processo. Então, tenha um diário e tenha um pote de gratidão. Tudo isso vai fazer com que alimente a esperança e a alegria dele, né? Porque ele vai lembrar, ele vai dizer, nossa, olha só onde eu já cheguei, né? Onde eu estava e olha onde eu já cheguei. Exatamente. Então, vai ser muito bom relembrar tudo isso. E uma coisa, é sempre bom você ter um dia para olhar o seu cronograma e o seu plano de estudo e avaliar o que precisa ser atualizado. Isso vai livrar você um pouco da ansiedade. Você não vai ser pego de surpresa. Né? E gratidão também, porque você vai ver o quanto
como diz um hino na nossa igreja, né? Contas muitas bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. 10º lugar, reinvente-se. Acho que essa palavra é a palavra que nós mais ouvimos nesses dias. Eu estou me reinventando. Por exemplo, eu e a Fabiana aqui, nós estamos nos reinventando. Né? Nós não somos nenhum casal de apresentadores para estar aí falando na mídia, colocando. Na verdade, nós somos dois pais. Somos pais que estão preocupados com suas filhas, querem um futuro melhor para suas filhas. Somos crentes em Jesus Cristo, amamos ao Senhor e sabemos que todo dom vem de Deus e que temos que usar. E aí nós estamos nos reinventando, usando o que temos aqui. Né? Então, em casa, as ferramentas para esse momento de estudo acabam sendo mais ricas e variadas para quem tem interesse em inovar. Por exemplo, você pode escutar um podcast, você pode ouvir um audiobook. Eu gosto muito de ler, e às vezes quando eu não posso ler, alguns livros eu tenho em áudio e eu fico escutando, fazendo outras coisas, isso ajuda muito. Não é o ideal, mas eu só funciono assim. Além disso, assistir vídeos no YouTube, conforme você diz, do tema da aula que você estudou naquele dia, isso vai crescer demais, ajuda muito. Né? Vai ajudar esse aluno a formalizar tudo aquilo que ele ouviu na aula. E ele vai acrescentar também outras observações, um material melhor, né? Exato. E existem também aplicativos de celular que são bons, excelentes para auxiliar no estudo. Basta uma pesquisa rápida aí que você vai encontrar um aplicativo muito bom que te auxilia, né, neste momento aí difícil. Vai estar utilizando a internet de uma maneira correta, né? E de uma maneira sábia, né, inteligente. Bom, 11º, cuide do seu corpo e da sua mente. Eu não coloquei da sua alma, porque na semana passada nós já falamos do cuidado da alma, do nosso culto doméstico, de falar com Deus. Na semana passada também falamos das nossas relações, mas para este momento de estudo é muito importante cuidar do corpo e da mente. E agora eu percebi que eu montei esse bonequinho aí que você está vendo na sua tela, e ele está muito feio com essa cabeça, com o cérebro aí. O cérebro está maior. Mas cuide do seu corpo e da sua mente. Você já está entrando em outro assunto, sobre a plasticidade do cerebral. Tá muito plástico aí. Mas na verdade, queridos, além de cuidar da sua mente, você também precisa cuidar do seu corpo. A atividade física ajuda a ter mais energia e te mantém mais saudável. A preparação do corpo é fundamental para o bom desempenho intelectual, a oxigenação do cérebro. Né? Sendo assim, por exemplo, faça 30 minutos de atividade física todos os dias no quintal de casa ou em um local seguro, livre de aglomeração de pessoas. As atividades físicas permitem que o corpo se mantenha na ativa, inclusive na liberação de hormônios. Lembra o nome? Serotonina. Serotonina. Né? Nós estávamos falando agora há pouco, a serotonina, que é importante para o bem-estar. E é comprovado, e isso ajuda muito na questão dos estudos, né? Sim, exatamente. A alimentação correta, hidratação, atividade física são essenciais e fazem toda a diferença. No começo, você estudante, você não vai perceber muita mudança. Corri no quintal de casa, andei de bicicleta no quintal, mas depois você vai perceber que isso vai fluir e fluir muito bem. Além disso, né? Além de uma boa alimentação, comer frutas, legumes, verduras, a ingestão de carboidratos e gordura só vai gerar em você fadiga, né? Na rotina. Então tome muito cuidado com o que você está comendo, porque isso também pode atrapalhar. Muitos pais até reclamam, né? Meu filho é pequeno, mas ele não está conseguindo se desenvolver nos estudos. De repente é a questão da alimentação. De repente é a questão do sedentarismo, porque quando ele estava estudando na escola, ele estava ali em movimento, trabalhando e tudo, e estava ali na produção de serotonina e tudo, né? E agora parou com tudo isso. Exatamente. Então, os pais precisam observar essa questão também, que vai auxiliar no bom andamento dos estudos. E cuidado, pai e mãe, porque às vezes nesse momento você fala assim, vou comprar um pacote de bolacha recheada. Eu fiz isso. E ele vai comer só o que você está dando. Então, assim,
Passa lá no mercado, compra umas frutas, dá uma maçã, uma pera para o seu filho e para a sua filha Aprendeu? comer. Estou aprendendo, mas uma bolacha recheada é gostoso. Mas vamos lá. Além disso, só mais uma questão, durma bem e sem celular. Olha só, cada pessoa tem um relógio biológico particular. Sim. A questão é que, como as rotinas da casa são alteradas, e agora estão alteradas, isso pode gerar um reboliço para um sono eficiente. Durma de 6 a 8 horas por noite, sem ficar mexendo no celular. Desligue também os sons do celular. Né? Se você deixar lá as notificações, você vai ficar acordando. Né? Durante a madrugada é para dormir. E aí depois você pode, a não ser que você deixe ali o despertador para acordar no dia seguinte, evite o uso do celular e durma bem. Durma nós já muito bem. falamos lá no início, o cérebro está lá funcionando, está lá trabalhando e ele precisa de um descanso. Principalmente na hora dos estudos, porque ele está vendo coisas novas, então ele está absorvendo. E essa pausa, essa tranquilidade que vai ser feita aí por você, é a hora em que o cérebro está se reorganizando ali, ele precisa disso. Exatamente. Para não ficar sobrecarregado, senão no outro dia vai amanhecer cansado, extremamente cansado e não vai entender o porquê. E não vai ter ânimo para estudar. Não vai conseguir absorver. Ainda mais com a cama do lado, é difícil. Então, dormir com o celular, não. Pois é. Olha só, mais uma dica para nós. E essa aqui é para a turma da Mais década de velho. 80. Já dizia o velho guerreiro. Lembra do velho guerreiro? Alô, alô, Terezinha. Lembra da voz dele? Quem não, Quem não comunica, se trumbica. Quem não comunica, se trumbica. Eu não vou tentar imitar de novo o Chacrinha, não, porque era muito feio. Mas era quase isso. Quem não comunica, se trumbica. Né? Estou melhorando as imitações aqui. Na verdade, a comunicação através de soluções tecnológicas entre pais, aluno e escola é essencial. Nesse momento, nós temos que fazer uso da comunicação. Porque nós temos as ferramentas de videoconferência, WhatsApp e outros meios com a oportunidade de socialização virtual, evitando com que a criança, o adolescente, o jovem se sinta sozinho. E além do mais, uma coisa que o aluno precisa entender é pedir ajuda na sala de aula. Se ele não está entendendo a matéria, o professor vai ter toda a disposição de explicar ou falar com o aluno. Então, principalmente adolescente tem aquela timidez nata, né, com exceção de alguns, mas ele não pode ficar calado. Na aula ele precisa falar, professor, não estou entendendo. Ele não pode tirar a oportunidade de um professor de poder tirar a sua dúvida, porque ele está lá apto para isso, ele está lá pronto para isso. Então, não tem que ficar com medo, não tem que ficar com vergonha de pedir ajuda. Olha, não entendi. Ele está ali exatamente para cumprir esse papel, de te auxiliar, de te ensinar. Se você não conseguiu entender de uma forma, ele vai criar uma outra forma para te explicar. Exatamente. Né? Então, não tire essa oportunidade, esse direito do professor. Pergunte. E, se possível, pegue o WhatsApp do seu professor, dos professores, ou um meio que você pode se comunicar. Algumas escolas que já se adaptaram para o ensino EAD ou remoto, né, à distância, eles têm os fóruns, têm chats, têm mentorias, tem vários e vários recursos para que quando surgirem as dúvidas, você não fique com essas dúvidas. Então, quem não comunica se dá mal. É importantíssimo. Usar essa ferramenta também tem a ver, né, mas assim, num outro sentido, por outro ângulo. Por exemplo, às vezes o filho, né, o aluno está ali estudando, ele não consegue entender, perguntou para o professor, ele não conseguiu ainda, ele tem que se comunicar. Ele pode dizer isso aos seus pais, né? Procurar, olha, pai, mãe, eu não consegui, o que eu posso fazer? O que ele não pode fazer, que você, adolescente que está ouvindo, ou criança que está ouvindo, que você não pode fazer é ficar com aquilo para você como se fosse uma frustração. Eu não consegui entender de jeito nenhum. E vai levar pro resto da vida. E vai ficar com aquilo dali. E vai virar uma outra coisa outro sentimento, né? Uma angústia
achando que você não é capaz, uma angústia achando que, nossa, estou chateado porque eu não consegui, e aquilo dali pode criar um bloqueio para todas as outras, os outros estudos. Então, comunique, fale com o seu professor, ou fale com seus pais, e ele vai te orientar melhor, da melhor forma, né? Exatamente. Quer que eu imite o Chacrinha de novo? Não. Não vou imitar o Chacrinha de novo. E a última dica, e eu diria que ela é a embalagem, a capa de tudo isso, que é essa daqui. Foco é o alicerce. Olha só, uma das coisas que nós precisamos entender para que todas as dicas que nós demos aqui, como eu disse, nós não estamos reinventando a roda, nós estamos trazendo receita de bolo. Talvez você tenha mais dicas, se você quiser aí anotar, você pode colocar aí nos comentários, vai nos ajudar muito. Mas, para que todas as dicas, para que todo esse momento seja de forma eficiente, é preciso ter foco, né? Nada pode ser executado de maneira despretensiosa. Então, desde a leitura, uma leitura importante, até o momento do relaxamento, do descansar, ele precisa saber o que está fazendo, né? Então, é preciso que tudo esteja bem estruturado, né, bem arranjado na mente do estudante, do aluno e também do pai e da mãe. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, até entre nós aqui, é que no começo nós tivemos o foco, vamos lá, não, vamos passar por isso. Mas com o cotidiano e as coisas vão se acostumando, a gente vai relaxando. Temos que tomar muito cuidado, né? Conquistar o sonho ali de chegar ao final do ano, apesar das dificuldades, e dizer eu venci, sim, é necessário ter foco. Olha só, é interessante que Hebreus, capítulo 12, ele traz, o autor de Hebreus fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu penso que o estudante, né, seja ele cristão ou não, ele deve olhar para Cristo sim como o grande modelo, o nosso Salvador, mas ele deve olhar para o foco na sua vida, onde ele quer chegar. Ele quer ficar só dormindo, ele acha que agora a quarentena é o ano sabático e não vai fazer nada, isso vai ter prejuízo. Eu dói o coração dizer isso. Nós vamos ter prejuízos nesta área pedagógica, mas pela misericórdia de Deus, nós podemos passar por tudo isso, né? Agora, eu preparei para você lembrar e fechar tudo isso que nós comentamos aqui. Eu preparei, eu tinha colocado uma imagem ali, pesquisando os 10 mandamentos do estudante em tempos de quarentena. Eu achei fabuloso. Fabuloso, muito bom. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento. Primeiro mandamento. E aí, para você vai relembrar de tudo isso que nós falamos aqui, né? Baseado nos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos do estudante em tempos de quarentena? Vamos lá. Primeiro mandamento. Amarás os estudos sobre todas as coisas. Amar os estudos é mais do que uma necessidade, é um estilo de vida. Em casa, pior, né? As distrações podem desviar a sua atenção. Mas olha só, ou você ama estudar, ou você vai ficar só na embromação, sentado diante aí do material, enquanto a mente faz uma excursão pelo mundo. Porque não tem outro caminho. Você vai ter que passar por esse caminho, que você vai ter que estudar. Então, mesmo que você não goste tanto, mas esteja ali e faça, né? Exatamente. Esteja ali e estude. Não engane sua mente. Fica lá sentado por umas 4 horas, mas assim, não tem qualidade. Você não está prestando atenção em nada. Então, assim, busque focar, busque amar mesmo. E estudar com eficiência, com né? eficiência. E uma das coisas, assim, você não dá para ficar na dualidade entre eu vou estudar agora ou eu vou fazer uma faculdade no amanhã. O amanhã não existe. Em termos práticos, ele não chegou ainda. E nem devemos ficar ansiosos. Eu vou estudar ou eu vou fazer um curso fora, eu vou estudar em outro país. Olha, o daqui vai dizer o acolá. Então, amarás
os estudos sobre todas as coisas. Segundo lugar, não enganarás a si mesmo sobre os seus estudos. Eu falei. Não fique se justificando mas eu não consigo desse jeito, eu sou burro. Eu ia colocar um vídeo do menino que ele fala, eu sou burro, eu não consigo. Não, né? Ou então, quando tudo voltar ao normal, eu recomeço. Não se engane, né? Você é capaz. Deus te dotou de sabedoria. Sempre vai existir uma forma para você entender. De repente você não entendeu como a maneira que está sendo explicado para você, Exatamente. como está sendo passado, mas você pode criar mecanismos, buscar mecanismos para que você chegue ao entendimento de determinada matéria, né? Então não engane a si mesmo sobre os seus estudos. Então, jogue fora todas as desculpas e use seu tempo a seu favor, esse tempo a seu favor. Comentava com a minha esposa, a Fabiana, de como eu tenho pensado muito na quarentena criativa, de fazer coisas que nós não tínhamos a oportunidade. Por exemplo, no meu caso, organizar uma prateleira de livros que não dava para organizar, de papéis, jogar fora papéis de 10 anos atrás que não tem valor nenhum. Tudo isso vai trazer um bem-estar para nós, né? E essa questão de que você comentou, né? Às vezes fica falando, mas eu não consigo desse jeito. Esses dias eu assisti uma live de uma escritora que tinha dificuldade, ela tinha TDAH, quer dizer, dificuldade de atenção, né? De déficit de atenção. E ela escreveu vários livros. E ela falou assim, por que eu comecei a escrever livros? Porque eu vi que eu não conseguia fazer determinadas coisas de uma determinada forma. Então eu comecei a buscar mecanismos para chegar até ao aprendizado. Então ela começou a buscar outras coisas e começou a escrever livros. E como ela não tinha foco para saber se o livro dela estava sendo bem escrito, o que ela fez? Falou, não, vou atrás de alguém que possa fazer essa revisão para mim. E assim ela tem escrito vários livros. Quer dizer, ela pegou a dificuldade dela e criou um mecanismo para que ela chegasse ao local que ela queria, ao objetivo que ela queria. Então é isso aí. Não tem essa de, eu não consigo, eu não sei fazer assim, eu sou burro. Você não consegue. Não existe isso. Talvez você não tenha a fórmula certa. Você só precisa achar o jeito correto para você chegar ao entendimento. Exatamente. Agora olha essa daqui, ó. Honrarás todas as disciplinas. Tem gente que fala que... Desculpa, até matemática? Tem gente que fala que matemática não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Brincadeira à parte, né? Não, essa matéria. Qual é a matéria que você mais gosta? Anota aí nos comentários aí. Eu, por exemplo, sou fascinado em história, né? Filosofia também gosto muito, mas nós temos que honrar todas as matérias. Se você está em casa, acaba caindo naquela de escolher as matérias que prefere estudar, né? A arbitrariedade, né? Aí eu vou dar mais atenção ao professor de português do que ao professor de matemática, ou vice-versa, ao professor de ciência. Não, ame e honre todas as matérias, né? Na hora de estudar ali, e na hora de prestar até um vestibular, é um conjunto das matérias, é a sua habilitação. Você vai ter que se preparar não apenas por uma área específica. Apesar das mudanças que vão ocorrer futuramente nas cadeiras aí acadêmicas, nós temos que amar todas as matérias. Né? Afinal de contas, você não vai conseguir pular essas matérias, né? Você vai ter que passar por todas elas. Então, Exatamente. Não tem jeito, honre cada uma delas. A Fátima falou que a Letícia gosta muito de matemática. Olha que legal, Fátima, legal, né? Parabéns. Olha, é uma exceção. Alguns gostam mais de matemática, outros não. Eu, por exemplo, não. Bom, vamos... Nem eu. Vamos para lá, o nosso quarto mandamento é esse daqui, ó. Quarto mandamento, não matarás o tempo com distrações. Nós já falamos, né? Mas olha só, não te distrairás com teu animalzinho de estimação, uma nina da vida, né? Ou a gente sabe que o cachorro, o gato, tá amando esse momento, os donos estão em casa o tempo todo, a criançada está em casa, o adolescente, aí a gente quer dar atenção para eles. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Uma ajuda também para não se distrair, que eu tinha esquecido. Ligue sua câmera para que o professor te veja. Exatamente. Porque isso vai fazer você ficar
preso ali, olhando para frente. Porque se você desligar a câmera, você vai ficar... Ai, ninguém tá me vendo mesmo. Aí você vai sair, você vai pegar um negócio, vai riscar aqui, vai cortar ali. Exato. Né? E vai te ajudar também a tirar o pijama, arrumar o cabelo e por aí. A criar a sua rotina. Então reserve um tempo, lógico, para os seus familiares, para o seu animalzinho de estimação, mas volte ao trabalho. Não deixe as distrações matarem aí os seus estudos. Quinto lugar, não levantará as falsas crenças. Explica isso. Eu vou explicar, né? O tempo agora não é de lamentar o isolamento social. Ai, a vida não presta, ai, isso, aquilo, outro. Ah, se eu pudesse estudar ali, se eu pudesse estudar acolá. Nada disso. Escute bem essas falsas... escute bem essas falsas crenças. De qualquer jeito, seria melhor encarar essa realidade e dizer, parar. Nós vamos ficar ouvindo as pessoas dizendo que não tem jeito. Estudar agora... É onde você está, da maneira que você tem, usa as ferramentas que você tem nas suas mãos. Tem gente que está arrumando desculpa por demais, tem gente que está falando que esse momento está tudo perdido, o futuro é incerto, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Não levantará as falsas crenças, coloque aquilo que é real. O que você tem nas suas mãos? Eu lembro quando o Senhor falou para Moisés, né, que ele deveria ir lá e falar para Faraó e tirar o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 4, e aí Moisés temeroso, ele tinha a língua pesada, isso, aquilo, outro, e aí o Senhor faz uma pergunta para Moisés assim, o que tens nas tuas mãos? E essa é a pergunta que eu faço para o estudante, não sou Deus, mas faço, o que você tem nas suas mãos? Mas eu só tenho um caderno e um livro, olha... Você pode ir muito longe. Fazer muita coisa muita com coisa. Isso. Então não menospreze o que você já tem nas suas mãos. E não levante falsas crenças. Sexto, criarás uma rotina. A gente já tem falado sobre isso. Bastante, né? sobre isso. Tem muita gente em casa. Pijama. Analise aí a rotina em casa. Organize, nada de pijama, né? Se presenteie. Olha que legal. Se presenteie com a organização. Sim. Sabe aquele dia que você fala assim, não, eu vou arrumar meu quarto e vou transformar ele na sala da justiça lá, né? Ou eu vou transformar minha sala na minha sala de combate, que eu vou deixar o negócio 10. E aí quando você termina, você fala, uau! Terminei. A sua mente vai fazer, bater palma para você. Então, cuidado, né? Crie uma rotina, né? Se pela manhã a família está dormindo ou está mais silenciosa, aproveite para estudar. Se o pessoal barulhento da sua casa falou, vou dar uma saidinha, ao invés de falar, não, então eu vou voltar para a cama, não, eu vou estudar. Crie esse compromisso com você. Exatamente. Vamos lá. Sétimo mandamento, manterás a organização. Além de criar uma rotina, não é porque você está em casa que tudo vai ser de qualquer jeito. Fabiana está batendo na tecla, tira o pijama, para ver se as minhas filhas ouvem aí. Tira o pijama, arrume o cabelo, né? Organize-se. Né? Então mantenha a organização aí, cria a rotina. Estudando com o quarto escuro, porque daí a 5 minutos você vai voltar a dormir, né? Exatamente. Então tome muito cuidado, né? Mantenha aí a organização. Cuidarás do ambiente de estudo, né? É o 8º mandamento, observe a iluminação, o local de estudo, se não vai prejudicar a sua visão, se você está usando fone de ouvido, se não está muito alto, porque dá dor de cabeça, se o computador está bem arrumadinho lá, porque tudo isso é importantíssimo no aprendizado, né? É tudo poluição visual, é tudo poluição para a mente. Então, se conseguir uma iluminação natural, yes! Né? Hoje eu não quero estudar no meu quarto, eu vou pegar minhas coisas e vou estudar na garagem, no quintal de casa. Pode fazer isso, desde que você não perca o foco. Né? Cuide do ambiente de estudo. Veja, esses 10 mandamentos são apenas uma revisão do que a gente já tem falado aqui. Guardarás os domingos e feriados. Né? O domingo é dia do Senhor, é o dia de você cultuar a Deus, não é dia de estudar. Mas eu não fiz trabalho até no sábado. Olha, desculpa aí. Mas isso é desculpinha, isso é rapalha. Você está tendo tempo demais, estudante. Né? Então organize seu tempo. Nos feriados, descanse. Vai curtir sua família, né? Sim, é preciso ter momentos fora da sala de aula, exatamente. Porque também tem ao contrário, né? Tem alunos, tem crianças, filhos, que ficam demais estudando, né? Exato. E aí, quando tem a oportunidade de descansar, de relaxar, a criança não quer. Não. Né?
Então, guarde aí bem isso. Há tempo para cada coisa. Sim. Né? Deus te deu segunda a sexta para estudar. No sábado ainda dá para você estudar um pouquinho mais, mas no domingo Aproveite aí para descanse. se comunicar, se relacionar com a família, ter Exatamente. uma hora de lazer, né? Por exemplo, até um parênteses aqui, não significa que nos estudos você não vai ter o lazer no dia a dia. Né? Nós, por exemplo, colocamos como meta assistir alguns filmes que já tínhamos assistido na ordem, né? Os Vingadores, o Harry Potter. Nós estamos assistindo, é muito legal isso, mas os deveres vêm em primeiro lugar. Né? Tem dias, por exemplo, vamos assistir, mas peraí, você já fez o trabalho? Não, então não vai assistir. Então, se premie com isso, né? Eu consegui, eu vou fazer. Bom, e em 10º lugar, honrarás o cumprimento de planos. Ou seja, não é porque você está em casa que os planos podem ser abandonados. Né? Eles podem ser reavaliados se algo não está indo muito bem, mas e pode até ser substituído, mas nunca abandonado. Seu planejamento é o seu guia, e se você quer alcançar sua meta, você tem que cumprir os seus planos. Né? Não desanime esse ano. Não deu certo, coronavírus acabou com a gente. Eu não sei. Talvez a gente vai ter que até o final do ano levar dessa maneira. Talvez vai ter que durar 2 anos. Misericórdia. Mas a gente tem que se reinventar. Você está vivo. Verdade. Então aproveite esse momento e não desanime dos seus planos. Uau! Né? Tempo de quarentena. Mas olha só, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí, pais, alunos. Está conosco a Aline Andrade. Aline, que saudade. Ela escreveu aqui, chegou bem na hora dos 10 mandamentos. Cheguei bem na hora dos 10 mandamentos. Estou amando como pedagoga em formação. Esse vídeo serve demais para mim. Depois, Aline, esse vídeo vai estar também no YouTube e aqui dá para voltar e assistir novamente. Ela colocou aqui, para quem faz EAD, que é o caso dela, a questão da disciplina, da rotina é fundamental, é verdade. Tem coisas que quem já está fazendo o EAD, já estudava assim, não houve tanta mudança. Mas a maioria dos estudantes aí tiveram que ser pego aí nesse EAD momento. Também, às vezes a pessoa fica muito focada ali, né? E não faz aquela pausa que nós comentamos lá no começo. Então é necessário e é eficaz, né? Ter essa pausa, fazer essa pausa para o cérebro se organizar. Né? Não ir diretão, porque vai fazer mal. E não vai ter efeito, não vai aprender nada, né? Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Isso só foi apenas uma contribuição, né? Se você vai assistir esse vídeo depois, você que está assistindo depois, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Amanhã, aqui na nossa fanpage, na página da Igreja Presbiteriana, nós temos a Escola Bíblica pela manhã, o estudo da Palavra de Deus, tanto para adultos, crianças e adolescentes, às 10 horas pelo Meet, né? A ferramenta que nós temos usado. E à noite, às 18 horas, nós vamos falar sobre os sinais dos fins dos tempos, né? Uma mensagem bíblica para você. Então nós queremos fazer uma oração para encerrar. Quero agradecer quem está aqui conosco. Fabiana colocou dicas muito preciosas, né? E colocou, acho que para o Manassés e para a Rebeca, que estão ouvindo. Manassés e Rebeca, Deus abençoe. Espero que vocês estejam estudando direitinho aí. Nathalie e Sara estão ouvindo aqui também atrás de mim aqui. Espero que vocês, com essas dicas, tirem nota 10 essa semana. Né? Mas brincadeira à parte, é muito bom estar com vocês, a Eva, a Fátima, a Letícia, a todos que estão conosco, Nelsinho, Cláudio Nora. Bom, a todos aqui, não dá para mensurar quantas pessoas estão aqui, apenas aqueles que fizeram a aceitação aqui. Nós vamos orar, vou pedir para a Fabiana estar orando, e que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Senhor, te bendizemos, ó Deus, por essa noite, ó Pai, Amém, Jesus. por podermos, ó Deus, estar aqui estudando sobre dicas tão preciosas, Amém, ó Pai. Jesus. Ó Senhor, ajuda cada estudante, Senhor, ajuda cada pai, ó Deus, a fazer, ó Pai, o melhor, Senhor Deus, pensando que está fazendo o melhor para Ti, Senhor Deus. Nos ajude, ó Pai, a Te honrar com tudo que temos, ó Deus, com tudo que somos, Senhor. E que o Senhor abençoe, ó Pai, capacitando a cada um, Senhor Deus, que esteve ouvindo, ó Pai, conforme as suas necessidades, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa estar orientando e auxiliando
abençoando cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Amém, Jesus. Em especial, ó Pai, a cada estudante, ó Pai. Voltamos Sim, a te Deus. pedir que o Senhor, ó Pai, os abençoe, ó Deus. Sabemos, Senhor Deus, que de ti vem toda a sabedoria, ó Pai, e inteligência, Senhor. Por isso clamamos a ti, ó Deus. Abra o entendimento de cada um deles, ó Pai. E que quando, ó Pai, eles assim forem bem-sucedidos, ó Pai, que eles possam compreender, ó Pai, que tudo isso veio da poderosa mão do Senhor. Amém. O nosso Deus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, ó Pai. Porque a ti, ó Pai, pertence toda a honra e toda a glória, Pai. Tudo que somos, ó Pai, pertence a ti e veio das tuas mãos, ó Pai. Te bendizemos e te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse então foi o nosso Como Estudar na Quarentena, né? Então, se você conhece algum estudante, compartilhe essa live, ou daqui a pouco nós vamos colocar lá no YouTube, você pode mandar o vídeo do YouTube. Eu acredito que essas dicas vão ajudar bastante nesse tempo tão delicado. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Eu esqueci de mencionar a Aline Andrade, nós chamávamos ela de Aline Batera, né? Toca bateria, olha, que saudade, Aline. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, viu? Grande beijo. Um beijo para todos, fiquem Amém. com Deus. Tchau, tchau, queridos. Tchau, queridos. Deus abençoe. Até mais.